Ex-governador José Melo vai pagar fiança para deixar a cadeia e cumprir prisão domiciliar. Família de adolescente baleado no bairro Nossa Senhora de Fátima acusa a PM e leva o caso ao Ministério Público do Estado. Cresce o número de crianças com problemas respiratórios nos hospitais de Manaus. Polo de duas rodas comemora crescimento na produção e na venda de motocicletas. E ainda o recomeço em um novo país. A alfabetização de crianças haitianas e venezuelanas nas escolas públicas da capital. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A família do adolescente baleado ontem no bairro Nossa Senhora de Fátima procurou hoje o Ministério Público do Estado. Eles defendem a versão de que o garoto foi baleado pela PM sem que houvesse perigo real para os policiais. A mãe do adolescente registrou o crime na Polícia Civil e também no Ministério Público do Estado. Neste documento, ela rebate a versão da polícia de que o adolescente estava armado e atirou contra os PMs. Eles falaram que teve troca de tiro, mas não teve. Meu filho não é envolvido com tráfico de droga. E outro, eles falaram que vieram por denúncia de tráfico. Eu quero que eles provem. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira, no intervalo de um jogo de futebol, na rua em que o adolescente de 15 anos mora. Amigos do jovem contam que eles foram surpreendidos com a ação policial. Nós ficamos meio paralisados e ele falou, perdeu, entendeu? Perdeu, bora, se rende todo mundo, nós se rendimos. Ele falou, não corre, vagabundo, todo mundo se deita no chão. E nesse exato momento ele pegou, atirou contra o rapaz, né? Tudo aconteceu aqui nesse beco. Os policiais vieram dessa direção quando viram o grupo de amigos aqui parado, aguardando um outro rapaz. Eles apontaram a arma para o adolescente que estava aqui, ó, nessa posição. Ele estava com a mão na cabeça e, segundo os moradores, só foi ouvido um tiro do policial. Eu vi que o policial chegou e falou bem assim, mão na cabeça, mão na cabeça. Aí eu sei que deram o tiro. Eu pensava que foi pra cima. Aí o menino caiu no chão como se fosse rendido. Aí o policial falou bem assim, bora, se levanta, se levanta. Aí nada dele se levantar e foi que ele deu um chute nele. Horas depois do crime, vizinhos e amigos da vítima iniciaram um protesto próximo de onde tudo aconteceu. Com cartazes, eles pediam justiça. Houve um pequeno conflito entre manifestantes e policiais. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo. Ele já passou por uma cirurgia, mas segue internado em estado grave. Bom, nós tentamos várias vezes entrar em contato com a Polícia Militar, que decidiu enviar apenas uma nota. A PM sustenta a versão de que o rapaz estava armado e de que houve um tiroteio no local. A polícia reforçou ainda que com o adolescente foram encontrados droga, um revólver e dinheiro. O Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu hoje que o ex-governador José Melo e a mulher dele, Edilene Oliveira, podem deixar a cadeia após pagamento de fiança. Sobre essa decisão, eu converso agora com a Tamires Cler, que tem as informações ao vivo. Oi, Tamires, qual, afinal, o valor dessa fiança, né? Essa decisão do TRF pegou todo mundo de surpresa. Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. Olha, eles vão ter que pagar o equivalente a 200 salários mínimos para cada um, o que equivale para os dois mais de R$380 mil que não podem ser parcelados. A defesa tinha entrado com esse pedido de habeas corpus em janeiro. Ao longo desse tempo, a justiça chegou a negar liminares, mas dessa vez decidiu conceder parcialmente o pedido da defesa, que alegou que não há mais a necessidade da prisão porque já mudou a fase do processo. Quando o casal foi preso, eles foram presos porque eles
eles não, porque a Justiça determinou que eles poderiam atrapalhar as investigações. Como as investigações já terminaram, a denúncia já foi feita e agora o processo está em outra fase, não há necessidade. Por isso, a Justiça decidiu acatar, só que parcialmente, porque além da fiança, eles também vão ter que usar tornozeleira eletrônica. José Melo, o ex-governador do Amazonas, cassado, foi preso 2 vezes em dezembro, a primeira vez dia 21 de dezembro, ele foi solto, depois retornou para a prisão no Réveillon. Edilene Oliveira está presa desde janeiro. Ainda não há uma previsão quando eles vão ser soltos mesmo, porque tudo depende do pagamento da fiança. Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Depois de várias manifestações, protestos, os agricultores que tinham sido retirados de suas terras comemoraram hoje em Manacapuru. Uma passeata em agradecimento por terem suas terras de volta tomou conta das ruas de Manacapuru nesta terça-feira. Depois de tanto sofrimento, 3 meses de sofrimento, Deus é maravilhoso conosco, só tenho a agradecer a Deus, a pastoral da terra que teve à frente. A reintegração atingiu a área de 7 comunidades rurais da M352 e rodovia Manuel Urbano. 400 famílias foram afetadas, deixando mais de 1.000 pessoas desalojadas. Desde janeiro, quando aconteceu a retirada dos agricultores, eles vinham lutando para terem suas terras de volta. Manifestações, acampamentos à beira da estrada e até na frente do prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas marcaram os protestos pela volta ao local. Uma decisão a favor dos agricultores saiu nesta segunda-feira, após estudo apontar que as terras pertencem ao Estado. A vitória das famílias, é uma vitória das comunidades, dos agricultores, eles são protagonistas desta luta, dessa vitória. Agora, para a Defensoria Pública, o próximo passo é reassentar as famílias para depois buscar os responsáveis pelas perdas sofridas. Assim que elas voltarem a se assentarem normalmente, nossos processos para reparação vão ser protocolados. O problema é que existe ainda uma ação de reintegração em andamento, mas agora já está totalmente enfraquecida com os argumentos que o Estado já trouxe. As terras não são da empresa, as terras são do Estado. E após uma denúncia, um supermercado recém-inaugurado na zona centro-sul da cidade foi alvo de fiscalização nesta manhã. O local foi fiscalizado pelos agentes do Procon Amazonas e pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Uma das irregularidades é sobre as sacolas que são vendidas. Quase todos eles cobram, né? Eu acho que tem que ser de graça essa sacola. Antes das compras, os clientes devem ser avisados sobre a venda das sacolas. A outra denúncia foi a lei do estacionamento. Na placa diz que é gratuito, mas o estabelecimento não se responsabiliza pelos pertences deixados dos veículos. Além disso, outras irregularidades foram constatadas pela equipe de fiscalização. Nós temos também a questão do Código de Defesa do Consumidor, que tem que ser colocado à amostra. O consumidor, ao chegar ao estabelecimento, ele tem que ter o acesso ao Código de Defesa do Consumidor sem a necessidade de ter que solicitar esse código. Nós temos também a ausência da placa informativa da Lei do Troco, uma lei municipal que obriga que o estabelecimento proceda ao troco da forma correta. O prazo do cumprimento é imediato, não existe prazo porque a lei é antiga e aí não existe prazo para ser colocado para cumprimento. Nós passaremos depois aqui para verificar se foi cumprido, se caso não tenha sido, vai ser uma nova reincidência de autuação. A direção do supermercado informou que vai fazer os ajustes recomendados pelos órgãos de defesa do consumidor. Você acompanha agora o resumo de notícias. Caiu o número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus nos 3 primeiros meses deste ano no Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a maior queda foi da febre chikungunya, que apresentou uma redução de 86% das ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos 17 estabelecimentos passaram por fiscalização no último fim de semana, depois de denúncias de poluição sonora em Manaus. Os fiscais lavraram 3 autos de infração que resultaram em multas em torno de R$55 mil. E começou o dia 11, vai até o dia 22 de maio, mais uma etapa de visitas da Unidade Básica Fluvial de Fiscalização Metrológica do Brasil.
São mais 18 municípios que vão passar pelas vistorias e orientações do IPEM nos postos de combustíveis. Nos últimos 6 meses, 45 cidades do interior já receberam esse tipo de fiscalização. E você vai ver a seguir, por causa dessa época de chuvas, cresce o número de crianças com problemas respiratórios nos hospitais de Manaus. Mais detalhes eu trago daqui a pouco, agora são 7h24, a Crítica na TV volta já.